Naquela noite, eu precisei fingir estar morta, morta, para ele finalmente parar de me tocar. Eu tinha só 12 anos e uma boneca no colo. Ela viu tudo e eu morri por dentro. Meu nome é Doralice, mas todo mundo me chama de Dora. Tenho 67 anos, moro no interior de Minas Gerais, num lugarzinho chamado São Tomé das Letras. E hoje, depois de tanto tempo calada, eu resolvi contar a minha história. Não é fácil, nunca foi. Tem coisa que a gente passa que nem reza consegue tirar da memória. Mas eu acredito que alguém aí do outro lado precisa ouvir o que eu vivi. Porque talvez você também tenha aprendido a fingir que não sentia dor. Talvez você também tenha aprendido a sobreviver em silêncio. Se essa história mexer com você, comenta aqui embaixo. A vó Dora tá lendo tudo com carinho. Eu sempre fui uma menina quieta, daquelas que falam mais com os olhos do que com a boca. Enquanto minhas primas brincavam de casinha, eu preferia ficar desenhando na varanda da casa da avó Mariana. Ela era a única que notava quando eu estava triste. Dizia: "Dora, minha florzinha parece murcha hoje." Engraçado, foi justamente esse apelido que ele escolheu, Florzinha. Era assim que meu tio Daniel me chamava. A primeira vez que ele disse isso, eu senti um arrepio estranho na espinha. Eu tinha 9 anos. Daniel era o irmão mais novo da minha mãe. Trabalhava de pedreiro e morava com a gente, porque, segundo ela, estava recomeçando a vida depois de um casamento difícil. Eu ouvia essas coisas sem entender direito. Só sabia que, de repente, ele estava lá, no quarto dos fundos, com aquele jeito sorridente e aquele olhar que me dava calafrios. No começo, eram só brincadeiras, assim mesmo, entre aspas. Ele me fazia cócegas demais, segurava minha cintura com força, me sentava no colo dele mesmo quando eu não queria. Mas ninguém via problema. "Ah, é só carinho, Dora. Você é muito sensível", dizia minha mãe. Naquele tempo, eu achava que o problema era mesmo comigo, que eu era estranha por não gostar dos abraços dele, que tinha algo errado na minha cabeça por sentir nojo quando ele me chamava de minha florzinha preferida. Porque era isso que ele dizia, com aquele sorrisinho torto quando ninguém estava por perto. Me lembro de uma tarde que mudou tudo. Tava chovendo e a luz acabou. Eu estava no quarto brincando com a minha boneca preferida, a Clarinha. Uma daquelas de pano, com cabelo de lã e um vestidinho azul. Eu sempre colocava ela sentada perto da janela. Daniel entrou no quarto sem bater. Disse que queria me ensinar um joguinho secreto. Eu congelei. Senti o estômago embrulhar. Quis correr, mas as pernas não obedeceram. Ele trancou a porta. "Relaxa, florzinha. Isso é amor. Amor de verdade. Mas tem que ser nosso segredo." Eu lembro dessas palavras como se ele tivesse sussurrado agora no meu ouvido. Ele falava baixinho, com voz doce. E isso era o mais assustador, porque ele não parecia um monstro. Ele parecia alguém que achava mesmo que aquilo era amor. Enquanto ele me tocava, minha alma parecia sair do corpo. Eu olhava fixo para Clarinha. Ela estava lá, sentadinha na janela, com aquele sorriso costurado no rosto. E eu morria por dentro, devagar, em silêncio. Depois, ele saiu do quarto como se nada tivesse acontecido. Me deu um beijo na testa e disse: "Lava o rosto, florzinha. Ninguém precisa saber." Naquela noite, eu não consegui dormir. Me encolhi debaixo do cobertor, abraçada com Clarinha. O cheiro dele ainda grudado na minha pele e a frase repetindo na minha cabeça: "Ninguém precisa saber." Mas o pior era a culpa, porque no fundo uma parte de mim achava que eu tinha deixado aquilo acontecer, que talvez eu tivesse feito algo para provocar, que talvez fosse minha culpa. É uma confusão difícil de explicar, nojo e culpa misturados, uma mistura venenosa que a gente engole calada. E eu engoli, por anos.
Na escola, virei a aluna que vivia no mundo da lua. Em casa, virei a filha obediente demais. Eu fazia de tudo para agradar minha mãe, para ela não perceber nada. Tinha medo de ela achar que eu era suja, que eu tinha estragado nossa família. Daniel continuava ali, cada vez mais confiante. Sabia exatamente os momentos em que a gente estaria sozinhos. Sabia manipular tudo com uma frieza que eu só entendi muitos anos depois. E cada vez que ele me tocava, eu morria um pouquinho mais. Mas eu nunca chorava, não na frente dos outros, só quando estava sozinha com a Clarinha. Ela era a minha única testemunha, a única que sabia de tudo. E às vezes eu achava que ela também estava triste, que os olhos de botão dela estavam mais escuros, mais apagados. Teve uma vez que eu tentei contar para minha prima Lívia. A gente estava no quintal brincando de casinha. Eu disse que o tio Daniel fazia umas coisas estranhas. Ela riu. Disse que eu assistia TV demais, que era coisa da minha cabeça. E depois contou para a mãe dela, que contou para a minha. Fui chamada de dramática. Fui castigada. Passei uma semana sem sair de casa. Foi aí que eu aprendi que o meu silêncio era mais seguro do que qualquer grito. Mas mesmo no silêncio, meu corpo não esquecia. Eu ainda tremia ao escutar passos no corredor. Qualquer barulho de chave girando na porta me fazia encolher. E à noite eu sonhava com a Clarinha. Mas no sonho ela estava com os olhos costurados e chorava sangue. Aos 12 anos, eu tomei a decisão mais absurda da minha vida. Fingi que estava morta. Foi instinto, sobrevivência. Daniel tinha acabado de entrar no quarto. Eu já sabia o que ia acontecer. Então, antes que ele me tocasse, eu me joguei na cama, fechei os olhos, segurei a respiração e fiquei imóvel. Ele me chamou. Florzinha? Eu não respondi. Ele sacudiu meu ombro. Nada. Eu ouvi o som da respiração dele mudando. Ele ficou ali parado por um tempo que parecia uma eternidade. Depois ele saiu do quarto como se nada tivesse acontecido. Me deu um beijo na testa e disse: "Lava o rosto, Florzinha." Eu só abri os olhos muito tempo depois. A Clarinha ainda estava lá. E eu chorei. Chorei como nunca antes, porque naquele dia, pela primeira vez, eu tinha vencido ele. Mas eu sabia que isso não era o fim. Era só o começo da minha luta. A verdade é que tudo começou antes mesmo de eu entender o que era certo ou errado. Antes da primeira vez em que ele trancou a porta, antes do joguinho secreto. Começou com aquelas tais brincadeiras que, no fundo, ninguém queria ver. Era mais fácil achar que eu era exagerada, que minha carinha, assustada, era só timidez, que eu era uma menina meio esquisita, introspectiva, fantasiosa. E eu até era mesmo, mas não era por natureza, era por sobrevivência. Lembro de um domingo qualquer, a família toda reunida, aquele cheiro de frango com quiabo vindo da cozinha, minha mãe de avental e cabelo preso, rindo alto com as tias, e eu ali, no sofá, tentando brincar com os primos. Quando ele chegou, se sentou atrás de mim, com aquele sorriso que só eu enxergava o veneno. Passou a mão no meu cabelo devagar, como quem faz carinho. Só que a mão escorregou para a nuca, depois para as costas, e antes que alguém percebesse, ele deu um apertão de leve no meu ombro, me puxando para mais perto dele. "É só carinho, Dora, o tio Daniel te adora", alguém disse da mesa. E eu sorri. Um sorriso duro, falso, para manter a farsa, porque eu já sabia, se eu reagisse, era a chata, a que inventava coisas, a que não sabia brincar. Com o tempo, essas brincadeiras viraram rotina. Ele passava por trás de mim e me beliscava a cintura. Dizia baixinho: "Crescendo, hein, Florzinha?" E eu sentia o rosto queimar. Ninguém via, ou fingia não ver. Teve um dia que ele me chamou para ajudar a organizar umas ferramentas na área dos fundos. A gente morava numa casa simples, com um quartinho que servia de depósito. Era escuro, cheirava a mofo e gasolina. Quando eu cheguei lá, ele trancou a porta, de novo. Mas aquele dia foi diferente. Eu tentei resistir,
Disse que minha mãe podia me chamar a qualquer momento. Ele riu. Você quer que ela veja? Quer mesmo? Eu gelei. Fiquei muda e deixei. Ele não me tocou daquela vez, só ficou encostado na porta, me olhando, fazendo perguntas sobre os meninos da escola, se eu já tinha beijado alguém, se eu achava bonito quando um homem pegava firme. Aquelas palavras não pareciam minhas. Eu não sabia o que responder. Só sei que depois ele disse que eu era feita para amar, que eu precisava aprender desde cedo. Saí daquele quartinho correndo, com as pernas bambas. Fui direto para o banheiro e me lavei. Esfreguei tanto o braço que a pele ficou vermelha. Mas o nojo não saía. O cheiro dele parecia ter entrado nos meus ossos. Fiquei semanas sem olhar nos olhos dele. Mas ele continuava por perto, me observando, me controlando com o olhar. E o pior é que comecei a duvidar de mim mesma. Às vezes achava que estava exagerando, que talvez fosse mesmo só carinho, só uma aproximação torta. Mas aí ele aparecia no meu quarto, do nada, com aquele mesmo sorriso, e a dúvida virava medo de novo. Lembro de uma noite, eu devia ter uns 11 anos. Tinha tido febre, estava deitada, meio grogue. Ele entrou, disse que ia me verificar, sentou na beira da cama, colocou a mão na minha testa, depois escorregou a mão até o meu peito. Eu fechei os olhos e fiquei imóvel, mais uma vez, fingindo que dormia. No dia seguinte, ele me deu uma caixa de lápis de cor, disse que era meu presente de melhora. E ninguém achou estranho. Ao contrário. Olha como o tio é atencioso. Esses gestos faziam com que ele fosse visto como um homem bom, um tio presente que cuidava da sobrinha doente, que ajudava nas tarefas da casa. Ele era o tipo de homem que toda vizinha elogiava. E, por isso, eu nunca ousei contar a verdade. Como contar que o mesmo homem que ajudava a carregar as compras era o que sussurrava obscenidades no meu ouvido? Como explicar que aquele brincalhão do churrasco da família me fazia chorar em silêncio todo domingo à noite? Aos poucos eu comecei a me esconder. Evitava os encontros de família, me trancava no banheiro por horas, desenvolvi uma mania de lavar as mãos toda hora. Minha mãe dizia que era frescura. Meu pai nem percebia. Na escola minhas notas caíram. Fui chamada pela diretora. Ela perguntou se havia algum errado em casa e eu quase contei. Mas a voz dele ecoou na minha cabeça. Ninguém vai acreditar em você, Florzinha. Então eu sorri. Disse que estava tudo bem, que era só cansaço. E voltei para a sala, como se nada tivesse acontecido. Nesse período, desenvolvi uma dor de barriga constante. Era nervoso, mas ninguém sabia disso. Fui levada a médicos, mas todos diziam que era coisa de menina que não se alimenta direito. Fui medicada e, mais uma vez, silenciada. E foi assim que a violência foi crescendo, em silêncio, disfarçada de carinho, de atenção, de brincadeiras que ninguém queria ver. Até que um dia, tudo explodiu. Mas isso eu conto no próximo pedaço da minha história. É difícil explicar o que a gente sente quando vive esse tipo de coisa, porque não é só medo, é uma confusão tão grande por dentro que parece que sua alma se descola do corpo. Um dia você se sente suja, no outro você sente culpa por achar que está sendo injusta. É como se você fosse o problema. Eu cresci assim, entre o nojo e a culpa, entre querer gritar e achar que talvez estivesse errada, porque ele nunca foi agressivo no sentido físico, nunca levantou a mão, nunca deixou marcas visíveis, mas o que ele fez deixou cicatrizes por dentro que ninguém via, e essas eu carrego até hoje. Teve uma vez, eu devia ter uns 12,5, quase 13. Já estava menstruando, meu corpo começava a mudar e isso parecia deixá-lo mais animado. Era como se ele estivesse esperando esse momento, como se agora ele tivesse mais direito sobre mim.
Lembro da vez em que cheguei da escola com a blusa grudando no corpo de suor. Era verão, muito quente. Minha mãe estava no mercado e ele estava em casa. Disse que ia me ajudar com a mochila. Me acompanhou até o quarto. Fechei a porta sem querer, no automático. Só percebi depois. Ele tirou a mochila das minhas costas e de repente passou a mão no meu cabelo. Disse que eu estava crescendo rápido demais, que as meninas de hoje amadureciam mais cedo. Falava essas coisas olhando direto nos meus olhos e eu não sabia o que fazer. Quis sair correndo, mas fiquei paralisada. E aí ele disse: "Você é tão linda, Florzinha. Seu corpo tá ficando perfeito." Aquilo me gelou. Fui pro banheiro e lavei o rosto até meus olhos ficarem vermelhos. Quando me olhei no espelho, tive vergonha do que vi, do meu próprio reflexo. E é aí que entra a culpa, porque eu me odiava por ter um corpo, por estar virando mulher. Achava que se eu fosse mais feia, talvez ele parasse. Se eu fosse invisível, talvez eu tivesse paz. Passei a me vestir com roupas largas, usava 2 sutiãs para achatar os seios. Caminhava curvada, encolhida, não queria chamar a atenção, nem dele, nem de ninguém. E mesmo assim ele não parava. Tinha sempre um jeito de chegar perto, de me chamar de Florzinha, de passar a mão na minha nuca, no ombro, no quadril, como quem não quer nada. E as pessoas em volta riam, achavam ele um tio carinhoso. "Hoje em dia não tem mais homem assim, viu?" diziam. E eu sorria, porque eu já sabia que qualquer reação minha seria mal interpretada, que a minha dor era invisível para os outros. Essa invisibilidade, aliás, era o que mais me machucava. Porque a gente cresce achando que se algo for errado demais, alguém vai perceber, que alguém vai te salvar. Mas não. A vida real não é filme. Às vezes ninguém vê, ou vê e escolhe fingir que não vê. Uma vez eu tive um ataque de pânico. Ninguém chamou assim na época. Disseram que era amanhã, mas eu sabia o que era. Estava no meio da noite e acordei com o som da porta rangendo. Era ele. Fiquei dura na cama, coração disparado, respiração curta. Quando ele se aproximou, minha vista escureceu e eu desmaiei. Acordei no dia seguinte no sofá, com minha mãe ao lado me abanando. "Você precisa comer direito, Dora. Tá fraca demais." E ele, ali, do outro lado da sala, com a mesma cara de sempre, perguntando se eu queria um copo de suco, como se fosse um anjo. A culpa se transformava em vergonha. Vergonha de mim mesma, de não conseguir falar, de continuar permitindo, de não fugir. Eu me odiava, e esse ódio me acompanhava todos os dias. Comecei a escrever num caderno, um diário, escondido entre os livros da escola. Nele eu contava tudo, com detalhes. Escrevia como se estivesse falando com alguém. Chamava de Caderno do Silêncio. Era o meu único alívio, meu único lugar seguro. Mas até isso me foi tirado. Um dia, minha mãe encontrou o caderno, leu algumas páginas. Eu vi o rosto dela mudar. Ficou branca, tremia. Quando terminou, veio até mim aos prantos, e eu achei, por um segundo, que tudo ia mudar. Mas ela rasgou o caderno. Disse que aquilo era invenção, que eu estava com a cabeça cheia de bobagens por causa de filmes, revistas, escola, que ia conversar com ele, mas que era para eu nunca mais escrever essas coisas. Foi quando eu entendi que minha mãe não queria saber. Porque saber exigiria agir, e agir exigiria coragem. E ela não tinha, então preferia não acreditar. Nesse dia eu me senti morta de verdade, porque não tinha mais ninguém, nem meu caderno, nem a minha boneca que eu escondi numa caixa para não precisar olhar nos olhos dela. A culpa voltou com força. Comecei a achar que eu realmente estava destruindo minha família. Que talvez tudo isso fosse culpa minha, porque se ninguém mais via o que eu via, então quem era a errada? Eu carregava essa confusão todos os dias, nojo e culpa, raiva e medo. E, acima de tudo, um silêncio que me sufocava. E foi esse silêncio que quase me matou. Agora vou te contar sobre a frase que ele sussurrou no meu ouvido, que me congelou por dentro e que mudou tudo dentro de mim. Era uma quinta-feira de outubro.
Eu lembro porque chovia fino e o vento fazia um barulho esquisito na janela. Eu tinha 13 anos recém-completados. Estava me preparando para dormir, já deitada, tentando ler um livro da escola. A casa estava quase em silêncio, só o barulho do ventilador antigo girando devagar no canto do quarto. Minha mãe tinha ido dormir cedo. Meu pai estava viajando a trabalho e ele ainda estava acordado. Senti quando a maçaneta girou. Era aquele som específico que eu já tinha decorado, um rangido sutil, mas que para mim soava como um alarme. Fechei o livro no mesmo instante, fingi que dormia, mas meu coração batia tão forte que eu achei que ele ia escutar. Daniel entrou, sem fazer barulho. Caminhou até minha cama e parou ali, ao meu lado. Senti o calor da respiração dele. Fiquei imóvel. Só mexia os olhos por debaixo das pálpebras fechadas. E aí, ele se abaixou, encostou a boca no meu ouvido e disse bem baixinho: "Se você contar para alguém, Florzinha, eu mato sua mãe." As palavras foram ditas num tom calmo, sem raiva, sem pressa, como quem diz boa noite. Foi isso que me assustou mais, a frieza. Naquele instante eu congelei por dentro. Não era só medo do que ele podia fazer comigo. Era o medo de perder minha mãe. Apesar de tudo, ela ainda era minha mãe. Eu ainda esperava, no fundo, que ela me protegesse um dia. E ele sabia disso. Usava esse afeto como arma. Depois que ele saiu, eu fiquei ali, sem me mover. Passaram-se minutos, horas, eu nem sei. O relógio parecia parado. Só lembro de, em algum momento, olhar para o teto e perceber que eu não chorava mais. Era como se eu tivesse me esvaziado. Na manhã seguinte, tentei agir como sempre. Café da manhã, escola, deveres, tudo no modo automático. Mas algo em mim tinha mudado. Eu não era mais a mesma. Algo tinha morrido de vez naquela madrugada. Na escola, a professora me chamou no canto e perguntou se eu estava bem. Disse que meu rosto estava abatido. Eu só balancei a cabeça e voltei para o meu lugar. Porque agora, além do medo e da culpa, eu tinha uma nova companhia, a ameaça. Comecei a andar em estado de alerta o tempo todo. Cada som da casa me fazia pular. Cada passo no corredor me tirava o ar. Eu dormia de luz acesa. Trancava a porta do quarto com um móvel encostado atrás. E mesmo assim, não me sentia segura. Daniel fingia normalidade. Me dava bom dia, ria com minha mãe, ajudava com as contas. E isso me corroía, porque era como viver ao lado de um assassino disfarçado. E ninguém via. Comecei a ficar doente. Tive febres constantes, desmaios, vômitos. Fui levada a médicos, fizeram exames, disseram que era emocional. Adolescente estressada, disseram. Mas ninguém investigava de verdade. E eu continuava calada. A pior parte dessa fase foi começar a acreditar que aquilo seria a minha vida para sempre. Que não existia saída. Que o meu destino era suportar, me anular, sobreviver dia após dia. Até que um dia, algo inesperado aconteceu. Um detalhe, pequeno, mas que me deu uma fresta de ar. Estávamos na casa da minha tia Márcia, irmã da minha mãe. Ela era diferente, um pouco mais bruta, mais direta. Eu estava ajudando a arrumar a mesa quando ela olhou para mim e disse: "Você anda assustada, menina. Tá sempre com esse olhar de bicho acuado. Tá apanhando de alguém." Na hora eu congelei. Não respondi. Mas só de alguém ter notado, de alguém ter nomeado minha expressão, algo se acendeu em mim. Uma esperança tímida. Eu queria contar, mas a frase dele ecoava,
Eu mato sua mãe. Voltei para casa e chorei no banheiro. Chorei tanto que a pele do meu rosto ficou quente. Mas pela primeira vez, o choro não era só de desespero. Era um grito abafado pedindo socorro. Depois disso, comecei a evitar Daniel com mais firmeza. Trancava o quarto, respondia seco, saía correndo quando ele chegava perto. E ele começou a mudar, a olhar com raiva, a perder a paciência. Um dia, ele me segurou pelo braço na cozinha, quando ninguém estava vendo. Apertou com força e disse: "Você está esquecendo do nosso combinado, Florzinha." Fiquei com a marca dos dedos dele por 3 dias. Usei blusa de manga, mesmo no calor. Mas dentro de mim, uma coisa começava a brotar: indignação. Eu ainda tinha medo, sim, mas agora, junto com o medo, vinha a raiva. Uma raiva antiga, contida, mas viva. E era essa raiva que ia me ajudar a sobreviver. A frase que ele sussurrou no meu ouvido naquela noite virou minha maldição e, ao mesmo tempo, minha salvação. Porque foi a partir dela que eu entendi que aquilo nunca ia parar, a não ser que eu fizesse parar. E eu fiz. Mas antes, ainda teria a noite mais longa da minha vida. Eu já tinha tentado esconder a Clarinha. Guardei ela no fundo do armário, depois numa caixa de sapato. Até cogitei jogar fora, mas não consegui. Aquela boneca era meu único ponto de contato com a menina que eu tinha sido. Aquela Dora de antes, que ria sozinha na varanda, que desenhava no caderno e fazia planos para quando crescesse. Clarinha carregava meu silêncio, meus segredos e, de certo modo, minha culpa também. Numa noite qualquer, quando eu já estava por um fio emocionalmente, decidi tirar a Clarinha da caixa. Limpei seu vestidinho azul, penteei os fios de lã no cabelo e sentei ela na prateleira, bem de frente para minha cama. Queria, sei lá, lembrar de quem eu fui. Tentar me reconectar com alguma parte minha que ainda estivesse viva. Foi nessa noite que tudo aconteceu. Eu já estava deitada, de camisola, tentando dormir de luz acesa. Minha mãe tinha saído para ajudar uma vizinha que passava mal, e ele ficou em casa comigo. Quando ouvi o barulho da porta dele abrindo, meu corpo gelou. Dessa vez, não deu tempo de trancar a minha porta. Ele entrou sem pedir licença, como sempre. E o pior, com aquela expressão de sempre. Calma, sorridente, como se estivesse fazendo algo lindo, um gesto de amor. "Hoje tá tão bonita, Florzinha", disse, se aproximando da cama. Eu tentei me encolher, mas ele foi mais rápido. Sentou na beira da cama, encostou a mão no meu joelho, subindo devagar, e foi nesse momento que meu olhar cruzou com o de Clarinha, ali, na prateleira. Aquela boneca, aqueles olhos costurados, aquele sorriso de pano. De repente, algo dentro de mim estalou, como se aquela Clarinha tivesse me olhando com pena, ou com coragem, eu não sei. Mas foi como se ela dissesse, sem palavras: "Acabou, Dora. Não dá mais para continuar assim." E eu fiz o impensável. Fechei os olhos, prendi a respiração, me deitei totalmente imóvel. Fingi estar morta. Por longos segundos ele ficou parado, me sacudiu levemente, me chamou: "Flor! Florzinha!" Sem resposta. Continuou me chamando. Nada. Eu não reagi. A mão dele parou. A respiração ficou irregular. Ele se levantou devagar. Ouvi passos hesitantes até a porta e então... silêncio. Esperei muitos minutos antes de abrir os olhos. Meus pulmões doíam de segurar o ar, mas eu consegui. E quando olhei para Clarinha, ela ainda estava lá, na mesma posição. Só que naquele momento, eu não vi mais uma boneca. Eu vi a testemunha do meu renascimento.
Aquela foi a última vez que ele entrou no meu quarto. No dia seguinte, ele evitou olhar nos meus olhos. Ficou mais calado, mais tenso, e eu percebi que ele tinha sentido medo pela primeira vez. Mas não se enganem, isso não significou liberdade, não de imediato. O medo ainda morava em mim. A culpa, o nojo, a vergonha, tudo ainda me habitava. Mas naquela noite, algo tinha mudado. Eu percebi que tinha alguma força dentro de mim que eu ainda não conhecia. E foi essa força que me fez guardar Clarinha de novo, só que dessa vez com cuidado, com respeito. Coloquei ela numa caixinha de tecido, fechei com fita e escrevi um bilhete. Você salvou a parte de mim que ainda acredita. Esse bilhete ficou ali, guardado, por muitos anos. Mas mesmo depois dessa noite, minha libertação não foi imediata. Ainda levei meses até conseguir contar para alguém, até conseguir sair daquela casa. E quando finalmente aconteceu, não foi fácil. Por mais que os anos tenham passado, tem sons que continuam vivos na minha memória como se tivessem acabado de acontecer. O som da maçaneta girando, o rangido da madeira sobre os pés, o leve estalo do chinelo dele arrastando no chão. Cada passo no corredor era uma sentença. Hoje em dia, até os corredores da minha própria casa me assustam às vezes. Mesmo morando sozinha, mesmo com todas as portas trancadas. Se ouço um barulho no silêncio da noite, meu corpo reage antes da razão. É automático. A garganta fecha, o coração dispara. Eu ainda tremo. Tremor é uma coisa difícil de explicar. Não é só físico. É o corpo revivendo um passado que ele nunca esqueceu. É como se os ossos ainda lembrassem da dor, como se a pele ainda estivesse em estado de alerta. Demorei anos para entender que aquilo era trauma, que não era frescura, que não era drama nem exagero, que meu corpo gritava o que minha boca calou por tanto tempo. A primeira vez que falei isso em voz alta foi numa roda de conversa com mulheres mais velhas, num grupo da igreja. Eu tinha quase 40 anos, já casada, com filhos, e mesmo assim, ainda carregava aquele silêncio. Até que uma delas disse que sentia calafrios toda vez que escutava o som de uma chave girando. E sem pensar, eu falei: eu tremo quando escuto passos no corredor. Foi como se uma porta abrisse. E todas se olharam com aquele olhar de reconhecimento, não de pena, mas de quem entende, de quem também passou, de quem também calou. Ali eu percebi que não estava sozinha, que outras mulheres também viveram com monstros disfarçados, que outras florzinhas também foram esmagadas por dentro. Mas voltar àquele tempo, mesmo em pensamento, ainda me dói. Lembro de um dia específico. Eu estava com febre, já tinha uns 14 anos, ainda morava na mesma casa. Daniel ainda vivia lá. Eu estava deitada, suando frio, sem conseguir comer. Minha mãe trabalhava fora nesse dia, e ele ficou tomando conta de mim. Quando ouvi os passos dele no corredor, já comecei a tremer. Mesmo doente, debilitada, meu corpo reconheceu o perigo. Ele entrou no quarto com um copo de água e um comprimido. Disse que ia me ajudar a tomar o remédio. Mas a forma como ele segurava o copo, como se aproximava da minha cama, não era cuidado, era controle. Eu consegui tomar o remédio sozinha, mesmo com a mão trêmula, e pedi com a voz fraca para ele sair. Disse que queria dormir. Ele me olhou por um instante e saiu. Mas antes de fechar a porta, disse: "Fica boa logo, Florzinha. Tô com saudade de você." Aquilo me deu enjoo na hora. Me virei pro lado e chorei. Me senti culpada até por estar doente.
como se fosse uma fraqueza que o autorizasse a voltar. Naquela noite, quando ele se afastou pelo corredor, ouvi os passos diminuindo até sumirem. Mas o som ficou ecoando dentro de mim, como uma trilha sonora maldita da minha juventude. E ainda hoje, quando o vento bate nas janelas e faz as portas rangerem, às vezes me pego no mesmo estado, coração disparado, mãos frias, suor na nuca. Volto a ser aquela menina de 13 anos, imóvel na cama, esperando o pior. Demorei para me livrar da ideia de que estava sempre em perigo, porque, na verdade, não era só a lembrança do que aconteceu. Era a certeza de que, por muito tempo, ninguém me salvou. Nem minha mãe, nem os médicos, nem os adultos, nem Deus naquela época. E isso dói mais do que tudo. A solidão dentro do medo. Mas, ao mesmo tempo, também foi isso que me fez forte. Quando finalmente consegui sair daquela casa, já com 15 anos, fui morar com uma tia-avó. Fui com o argumento de estudar em outra cidade, e minha mãe aceitou, achando que era só uma fase. Mal sabia ela que eu precisava fugir para continuar viva. Na casa da tia-avó, os passos no corredor eram diferentes. Tinham outro ritmo, outra energia. Mas eu ainda tremia. E ela notou. Você anda assustada, menina? Toda vez que alguém se aproxima, parece que vai desmaiar. Que homem foi que te machucou assim? Ela era bruta, mas tinha sensibilidade. E foi com ela que, pela primeira vez, contei parte da verdade. Não tudo, mas o suficiente para que ela me acolhesse. Me disse: você não é louca, nem suja, nem culpada. Você sobreviveu. Essas palavras foram como um abraço na minha alma. Foi nesse novo ambiente que comecei aos poucos a recuperar minha voz, a voltar a respirar, a me olhar no espelho com menos ódio, a acreditar que talvez ainda houvesse vida depois da morte em silêncio. Mas o caminho foi longo, muito longo. E até hoje, aos 67 anos, ainda tem noites em que acordo assustada, ainda tem dias em que, ao escutar passos no corredor do prédio, meu coração se aperta. Mas agora, eu respiro fundo, me lembro que ele não está mais aqui, que hoje quem cuida de mim sou eu mesma. Agora eu vou te contar como finalmente consegui romper o silêncio por completo. E o que aconteceu quando minha mãe, finalmente, soube de tudo. Eu sempre imaginei como seria o dia em que minha mãe descobriria tudo. Em alguns momentos, sonhei que ela me abraçaria, chorando, dizendo que sentia muito. Em outros, imaginei que me chamaria de mentirosa, que viraria o rosto. Mas a verdade foi diferente de qualquer coisa que eu planejei na cabeça por anos. Quando fui morar com a tia-avó, minha mãe achou que era só rebeldia de adolescente. Nunca questionou muito. Me ligava às vezes, perguntava das notas, da comida, se eu estava precisando de roupa, mas não tocava em nada profundo. Era como se ela tivesse medo de perguntar demais e descobriu o que sempre se recusou a ver. Durante muito tempo, eu também não queria contar. Tinha medo de destruir o pouco laço que a gente ainda tinha, porque, apesar de tudo, eu amava minha mãe. Amava do jeito machucado de quem espera um abraço há anos. Mas as palavras cresciam dentro de mim, como um grito engasgado, e quando a gente começa a encontrar a própria voz, não dá mais para voltar ao silêncio. Foi numa visita que ela fez à cidade onde eu morava. Eu já tinha 17 anos. Estava mais forte por fora, mas ainda em ruínas por dentro. Ela chegou num sábado, trazendo bolo, biscoitos e aquele cheiro de casa velha que eu tanto conhecia.
Sentamos na varanda, como fazíamos quando eu era pequena. Ela falou da vida, do bairro, das contas, do Daniel. Disse que ele estava estranho, que tinha começado a beber mais, que andava recluso. Foi aí que eu olhei nos olhos dela, profundamente, como se quisesse atravessar todos os muros que ela tinha construído dentro de si, e disse: Mãe, o Daniel me abusava, desde que eu era criança, por anos. Ela arregalou os olhos. Por um segundo achei que ia cair da cadeira. O bolo caiu do colo dela e ela ficou muda, com os lábios entreabertos, as mãos trêmulas, como se o mundo estivesse ruindo. Eu continuei. Falei tudo. Do primeiro toque, da boneca, das frases, do fingir tá morta. Falei com a voz embargada, mas firme, como quem recita o próprio enterro. Minha mãe chorou. Muito. Mas não foi um choro de consolo. Foi um choro de desespero. De alguém que percebe que teve cega demais para ver a dor da própria filha. Ela se levantou, andou de um lado para o outro, se agarrou ao batente da varanda e disse quase num sussurro: Por que você nunca me contou, Dora? Meu Deus, por quê? E aí veio a parte mais difícil. Olhei para ela e respondi: Mãe, você não queria ver. Porque sempre que eu tentava dizer algo, você me chamava de dramática. Você preferiu acreditar no homem educado do que na filha que tremia. Ela desabou, se ajoelhou no chão, me pediu perdão, mas eu não chorei, não ali, porque eu tinha chorado por dentro todos os dias da minha infância. Naquele momento eu só sentia um vazio estranho, como se as lágrimas tivessem secado. Conversamos por horas depois. Ela disse que se sentia uma péssima mãe, que devia ter percebido. Perguntou se eu queria denunciá-lo, mas eu já sabia que ele tinha ido embora da cidade há alguns meses, fugido de algo, talvez de si mesmo. Denunciar? Eu pensei. Durante muito tempo quis isso, quis justiça, quis que ele pagasse. Mas naquele momento, o que eu queria mesmo era ser ouvida, ser querida, ser abraçada. E pela primeira vez, ela fez isso. Minha mãe me abraçou como nunca antes. Um abraço apertado, chorado, demorado. Um abraço que não apagava o passado, mas que costurava um pedacinho da alma. Nos dias seguintes, ela me ligou quase todos os dias. Começou a fazer terapia, buscou ajuda, estudou sobre abuso, e mesmo que nunca mais tenhamos tido uma relação perfeita, aquele momento marcou uma virada. Não foi fácil perdoar. Ainda não sei se perdoei por completo, mas foi naquele dia, naquela varanda, que eu enterrei o peso de achar que tudo era culpa minha. Hoje, aos 67, eu olho para trás com um misto de dor e força. Porque eu sobrevivi. Porque mesmo com tudo, encontrei a minha voz. E porque sei que outras mulheres, talvez agora mesmo, estejam tentando romper o mesmo silêncio. E por isso eu tô aqui, contando essa história. Porque talvez ao escutar meu relato, alguma mulher encontre coragem para dizer o que engole há anos. Porque talvez você que está aí ouvindo também tenha tremido ao escutar passos no corredor. E se essa história mexeu com você, comenta aqui embaixo. A vó Dora tá lendo tudo com carinho. Depois que contei para minha mãe, uma nova fase começou. Não foi libertação imediata, nem paz total.
Foi como sair de um porão escuro e dar de cara com o sol. Dói nos olhos, a pele arde, mas aos poucos a gente se acostuma com a luz. Eu estava vendo a vida de novo, mas com as marcas de quem passou muito tempo no escuro. Por fora, eu seguia com minha rotina. Estudava, trabalhava meio período, ajudava em casa. Mas por dentro, começava a me ouvir. Pela primeira vez, escutava minha própria respiração sem medo. Tinha dias que ainda acordava assustada. Tinha noites em que o som do vento me fazia lembrar dos passos no corredor. Mas agora, eu falava sobre isso. Comecei a escrever de novo. Primeiro em folhas soltas, depois num caderno novo, vermelho. Nele escrevi tudo que eu nunca tinha conseguido dizer. Escrevi como se eu estivesse contando minha história para outra menina, como eu fui um dia. E ali, descobri que o silêncio que me adoeceu tanto também podia virar escuta. Que aquilo que me matou por dentro por anos podia de algum jeito virar acolhimento para outra mulher. Foi assim que comecei a trabalhar com outras sobreviventes. Não foi planejado, foi vida. Um dia, uma amiga da faculdade veio me contar que tinha sido abusada pelo padrasto. Ela chorava, com vergonha, achando que era a única. E eu não disse nada no começo, só escutei. Escutei tudo com a alma aberta, e quando ela terminou, eu segurei na mão dela e disse: "Eu entendo. Eu sei o que é isso. Você não está sozinha." Ela desabou, e naquele abraço, algo me curou também. Depois disso, outras mulheres começaram a aparecer, irmã de amiga, vizinha, colega de trabalho, cada uma com sua dor, sua história, cada uma com um silêncio diferente, mas reconhecível. Porque a verdade é que muitas de nós fomos ensinadas a calar, a não incomodar, a não destruir a família. Fomos criadas para suportar, para proteger os outros mesmo quando ninguém nos protegia. E é por isso que contar minha história virou uma missão. Não para expor ninguém, não para ter pena, mas para dizer: você sobreviveu, você não está errada, você não está sozinha. Criei um grupo de escuta, simples, informal. Reunia mulheres na praça, na sala da casa de alguém, no salão da igreja. Levava chá, bolo, papel e caneta. E ali, entre uma história e outra, lágrimas corriam. E junto com elas, vinha o alívio. Uma mulher me disse uma vez: "Eu só consegui contar porque você contou primeiro." Aquilo me marcou, porque é isso. Quando uma mulher quebra o silêncio, ela abre caminho para tantas outras. Hoje eu vejo minha história com outros olhos. Não romantizo, não desculpo, mas também não deixo mais que ela me defina como apenas vítima. Eu fui vítima sim, mas hoje sou mulher que se reconstruiu, que aprendeu a cuidar das próprias feridas sem esconder nenhuma. E Clarinha, a boneca, ainda está comigo. Envelhecida, com o vestidinho desbotado, os olhos de botão quase soltos, mas eu a mantenho, não como lembrança do horror, mas como símbolo da menina que sobreviveu. Ela ficou olhando enquanto eu morria em silêncio. Hoje, ela me vê viver em voz alta. E ainda tem dias difíceis, tem noites de insônia, tem lembranças que voltam quando menos espero. Mas agora, eu sei que posso respirar, que posso gritar se precisar, que posso ser escuta e também voz. Agora vou te contar como finalmente encontrei paz dentro de mim, mesmo sem justiça dos outros, e como ressignifiquei minha história para viver com verdade e amor. Durante muito tempo, eu achei que para seguir em frente eu precisava esquecer, que a cura viria no dia em que nada mais doesse, em que os pesadelos parassem, em que o nome dele não causasse mais enjoo. Mas descobri que não é assim. A dor não desaparece, ela se acomoda, aprende a dividir espaço com a gente e de algum jeito se transforma em força. Hoje, eu não escondo mais minhas cicatrizes. Elas fazem parte de mim, como as rugas do meu rosto, como as marcas de expressão que a vida deixou. Não tenho vergonha, tenho história.
Ressignificar não é apagar, é olhar para o que aconteceu e dizer: isso me machucou, mas não me destruiu. É entender que eu fui uma menina silenciada, mas hoje sou uma mulher que fala, que acolhe, que escreve, que escuta outras. Durante anos sonhei com justiça, com ele sendo preso, com a família reconhecendo minha dor, com as pessoas vindo me pedir desculpa. Nada disso aconteceu. Ele simplesmente sumiu. Dizem que foi morar no interior do Pará, que envelheceu sozinho, que ninguém sabe muito bem da vida dele. No começo isso me doía. Doía pensar que ele poderia estar por aí vivendo sem culpa, sem peso. Mas depois entendi que a verdadeira justiça é poder viver sem medo. E eu vivo. Eu ando pela minha casa sem trancar as portas, sem olhar para trás a cada passo. Eu durmo em paz, eu escrevo, eu abraço minhas netas sem receio. Ele pode ter fugido da lei, mas não fugiu de si mesmo. E eu me libertei de tudo que ele tentou enterrar em mim. Meu neto mais novo tem 7 anos. Um dia me viu com os olhos marejados enquanto eu dobrava umas roupas e perguntou: Vó, tá triste? Eu sorri e disse: Não, meu amor, tô lembrando da vovó pequena e da força que ela teve. Ele me olhou com os olhinhos curiosos e me abraçou. E naquele abraço eu entendi tudo. É por eles que eu conto minha história. Pelas meninas e meninos que precisam crescer num mundo mais atento. Pelas mulheres que ainda carregam silêncios antigos. Pelas senhoras que, como eu, viveram décadas engolindo gritos. Às vezes escrevo cartas para mim mesma, como se estivesse escrevendo para Dora criança. Digo que ela foi corajosa, que ela sobreviveu, que ela merecia ter sido protegida sim, que a culpa nunca foi dela. Essas cartas me ajudam a curar feridas que, vez ou outra, ainda ardem, porque a gente não se cura para esquecer, a gente se cura para continuar, para viver sem se esconder. E se você chegou até aqui ouvindo meu relato, eu agradeço, de coração, porque dar voz à dor é parte da cura. E ser ouvida com respeito é um dos maiores presentes que uma mulher pode receber. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher inteira. Cheia de rachaduras, sim, mas inteira. Porque foi nas rachaduras que a luz entrou. Foi na dor que eu encontrei minha força e foi no silêncio imposto que nasceu a minha voz. Durante muitos anos, eu andava curvada, como se carregasse um peso invisível. E de fato carregava. Era o peso da culpa que não era minha, do medo que me encolhira, da vergonha que nem tinha nome. Mas um dia eu decidi soltar essas correntes, uma por uma. Algumas doeram para soltar, outras caíram sozinhas assim que eu disse a verdade em voz alta. E é isso que eu quero deixar aqui. A verdade. Minha verdade. Fingir estar morta foi meu último grito de socorro. Um ato desesperado de uma menina que só queria que tudo parasse. Que queria viver sem ser tocada, sem ser assombrada. E naquele dia, quando ele saiu do quarto achando que tinha perdido o controle, eu nasci de novo. Silenciosa, mas viva. A morte em silêncio que eu experimentei não foi literal, foi emocional, espiritual. E o renascimento também não foi imediato. Foi lento, dolorido, cheio de recaídas, mas aconteceu. E hoje eu vivo com essa verdade, com dignidade, com coragem. O tempo me ensinou que cura não é um destino, é um caminho, um processo. Tem dias de sol, dias nublados, tempestades que a gente acha que não vai aguentar, mas passa. E quando passa, a gente percebe o quanto cresceu por dentro. Eu já fui aquela menina acuada num quarto escuro, já fui a adolescente que vomitava de ansiedade antes de dormir, já fui a mulher que se escondia em relacionamentos com medo de ser tocada. Mas hoje, sou avó. Sou cuidadora, sou voz.
Tem dias que eu ainda escuto, na lembrança, os passos no corredor. Mas agora, quando eles vêm, eu acendo a luz da memória e digo para mim mesma: acabou, Dora. Você está segura. Às vezes repito em voz alta e parece que cada palavra reescreve um pedacinho da minha história. Minha casa é cheia de plantas, cada uma tem nome. Meus netos acham engraçado, mas para mim é um jeito simbólico de lembrar que, mesmo depois de enterrada por dentro, eu floresci. Com raízes fortes, com galhos tortos, mas floresci. E se você, mulher, que me escutou até aqui, também carrega silêncios antigos, saiba que você merece viver sem medo, que sua dor é válida, que sua história importa e que o amor próprio pode sim nascer depois da devastação. Não tenha medo de contar sua história, mesmo que ninguém acredite no começo, mesmo que sua voz trema, mesmo que doa lembrar. Porque cada vez que a gente fala, a dor perde um pouquinho da força e a nossa força aumenta. Se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Deixe um comentário aqui embaixo. A vó Dora tá sempre por aqui, lendo com carinho. E se inscreve no canal, viu? Tem sempre uma história nova, um acolhimento, uma memória que pode ser também a sua. Você não tá sozinha. Nunca esteve. E agora, nunca mais vai estar.